Olá, gente. Olá. 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 Olá, voltamos. Olá. Consegue me ver agora? Sim, agora sim. Eu acho que era em função de estarmos na outra live. Acho que foi isso, sim. Vamos ver se o pessoal volta. Sim, várias pessoas. Vamos dar uma esperadinha, ver se alguém conecta. E o assunto estava muito bom. Tava bom, né? Tava bom, vamos ver se o pessoal ainda fica. Ainda persiste. É que vai juntando tanta coisa interessante, né? É pouco tempo. Uma hora passa voando, guria, voando. Falei assim, nem um terço do que eu tinha imaginado falar, sabe? Impressionante. Sim. E agora o pessoal Várias foi embora. pessoas. Mas isso é interessante, né? Essa coisa do planejar e a coisa se dando efetivamente, né? Esse processo é interessante, né? Lidar com o processo, né? Lidar com o processo é muito desafiador, né? E é gostoso. É muito gostoso. É sempre um desafio, né? Que bom, Daniel, voltou. Olá, gente, bem-vindos novamente. Desculpa o transtorno para quem já estava participando, a gente acabou. Aí, deu certo, gente. Obrigada, Daniel. Que bom que vocês estão aqui, que seguem aqui quem já estava antes. Acho que o Daniel já estava, né, Daniel? E Cláudia, nos dando um tempinho para o pessoal se aproxegar novamente. E aí a gente vai dando uma certa finalizada e eu vou dando umas espiadinhas. Eu estou vendo se eu consigo acessar os questionamentos, as perguntas, os comentários, para a gente poder seguir falando um pouquinho aqui, dar um fechamento e com certeza tem coisa muito interessante ali também. E o João não voltou? O João. Não, né? Deixa eu ver, que aqui deu uma cortadinha. Cláudia, Daiane. Olá, gente. Estão ouvindo bem? Vendo bem? Deem um ok, por favor, se está tudo certo. Quando não aparece o nome, eu não consigo distinguir ali, né, o nome da pessoa. Mas sejam bem-vindos novamente, quem já estava. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então, a gente está conduzindo para um fechamento. A ideia é a gente retomar nossa fala, mas a partir dos próprios comentários, para a gente fazer esse momento. Claro, a Mari fica à vontade para pontuar ainda o que quiser em relação ao que a gente já vinha colocando também. Consegue acessar aí? Uhum. Olha, o primeiro comentário aqui foi da Fernanda. Eu tô com um assistente aqui, muito chique com isso. Porque aí eu tô cuidando, né, a live anterior, né? Eu tenho que ir fazendo essa... Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma lida aqui, tá, gente, nos comentários. Um minutinho. E aqui surgiu uma pergunta, ó. Isso, gente. Quem tiver, aproveita já o momento e vai fazendo suas questões, seus comentários. Tá?
Na expectativa... Tá, daí não. Na expectativa desse diálogo, eu já tinha visto a Fê, minha colega bakhtiniana do doutorado. Assim como acontece com os gêneros do discurso, na dança também há categorias mais fechadas que permitem menos autoria. Eu acho que tem a ver justamente com aquilo, não sei se Fernanda considera que foi respondido, porque eu estava lendo justamente esse comentário quando eu falei sobre a questão da arquitetônica e dos modos de dizer, né? De como essa apropriação dos códigos se faz importante justamente para compor esse espaço de autoria, né? Não é ver a técnica de modo isolado e nem o uso também de modo isolado, né? É ver essas duas naturezas, né? Estável e instável, né? De estabilidade e desestabilidade, né? Da linguagem. A gente pode pensar no campo da linguagem, quem é da letras, quem né, se debruça sobre os discursos verbais ou mesmo verbos visuais, e pensar a dança também, né? Que a gente estava falando, né? Como essas diferentes vozes que nos habitam vão formando esse profissional, né, que tem um olhar diferenciado, que vai ter no seu olhar as suas particularidades, né? Tu pode ser uma professora de dança contemporânea, como é o caso, mas vai ter tantos outros professores nessa mesma área, mas cada um vai mobilizar diferentes linguagens, né? Cada um vai mobilizar diferentes dizeres e olhares para aquela composição que está sendo colocada, né? Aquela metodologia, aquela aula, ou mesmo trabalho como bailarino, né? Porque eu até falo sobre isso na tese, né? O bailarino, ele é um autor, né? Que a dança, ela é uma obra, né? Ela é uma obra de arte. O bailarino é ali que está esse personagem de si mesmo, se a gente pensa no Bakhtin, né? Que vai estar ali mobilizando esse discurso, né? E aí tem tanta questão interessante de falar a questão da recepção dessa mensagem, esse espectador também, né? Como o olhar do espectador é importante, porque ele integra essa obra, né? O espectador, ele é alguém ativo, né? E aí quem pensa Bakhtin, né, também tá às voltas disso, né? Como essa recepção, ela é ativa, ela não é passiva, né? Não é esse leitor que não é levado em consideração, né? Quando a gente está lá dançando, a gente leva o outro em consideração, né? E ele participa do que a gente é uma cria, comunicação, né? Comunicar a arte, né? Comunicar. Sim. E aí cada pessoa da plateia vai ter o seu aprendizado com o que ela assiste, né? Para um não é nada, mas para o outro tocou de uma maneira profunda. E aí bate com essa questão dos corpos múltiplos, né? De cada pessoa ter as suas internamente, né? A sua maneira de elaborar pensamento, as suas memórias, né? As suas histórias de vida, né? Uhum. Por exemplo, lá na minha tese... A comunicação, né? Sim. Comunicar... Lado. Né? Certamente. Ainda queria muito... Quero muito fazer se possível, um diálogo lá do Bakhtin. Assim. Tenho muita vontade. É um próximo desafio. Na questão da dança criativa, né? Sim. Onde todos podem dançar, né? Todos. Não tem exceção. E uma coisa que me surgiu agora, que tem a ver com um dos comentários que estava falando sobre código, né, e autoria. Na minha tese, eu chamo justamente danças do ventre,
não é a dança do ventre. Justamente entendendo que, assim como se a gente pensa na linguagem, né? Pessoas de diferentes estados, por exemplo, né? Elas têm diferentes sotaques, né? Eu me lembro um episódio meu com o meu primo, por exemplo, uma coisa super básica, quando a gente era criança, né? Não sei se ele tá aí ou não, mas quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, ele é do interior do Rio Grande do Sul. E ele falava assim, purga, garpão. E eu, com 4 anos de idade, eu falava assim pra ele, Edinho. Não é desse jeitinho assim, Edinho. Não é assim. É pulga, é galpão. Aí ele me olhou e falou assim, não, o meu avô fala purga, o meu avô fala garpão, e é purga, purga. Né? Então, isso para dizer assim, essa concepção que a gente tem na linguagem do certo e do errado, dessa correção, a gente também consegue ver na dança, né? No nosso trabalho, assim, né? O que é o certo e o que é errado, mas muitas vezes o nosso olhar, ele também tá condicionando, pré-concebendo um certo e errado, quando na verdade não é. É uma multiplicidade, é uma heterogeneidade, é um modo de dizer próprio, né? Os códigos, era isso que eu estava dizendo, né? Antes, os códigos também transitam, né? Se eu pensar na minha dança do ventre, na dança do ventre, vai ter, por exemplo, um pessoal que é da dança do ventre que curte uma vibe ritualística, tem um pessoal da dança do ventre que vai gostar de uma dança que prepare, por exemplo, para dançar nos Emirados Árabes, e isso vai trazer outro sistema, outro código. Vai ter pessoas que se submetem aos concursos, né, participando de festivais, vai ter outros códigos que vão entrar aí. E muitas vezes aí o que a gente faz? Em vez de conceber esses diferentes contextos, pensando em como nós podemos nos adequar a esses contextos, a depender das nossas intencionalidades, eu só limito, né? Não, aquilo não está certo, ou aquilo não é dança do ventre, ou aquilo, né? Às vezes por causa de um elemento que está ali deslocado, né? E aí, claro, entra toda aquela questão do cuidado, claro, que a gente precisa ter, né, quando se trata de gênero, né, se eu danço um street dance, vou botar uma outra coisa ali que descaracteriza totalmente isso e continuar chamando de street dance, também é complicado. Mas o que faz, onde é que a gente consegue delimitar, né? Essa linha, ela é tênue, né? E aí, daqui a pouco, a gente também E o errado, para mim, não tem. Existe o aluno que quer aprender, né? E que tem o seu corpo da sua maneira. Então, ele vai fazer, eu geralmente deixo livre, ele vai fazendo, eu não fico dizendo se está certo ou se está errado, né? Com o tempo, quando o aluno, eu vejo que ele está gostando e que ele já está mais envolvido, né? E conseguindo perceber mais as coisas e até faz questionamentos, né? Aí, então, eu consigo já dar um passo à frente, que é dizer, olha, você está fazendo dessa forma, mas geralmente ele mesmo vai, né, entrando numa maneira que é mais funcional, digamos, né? Mas eu não fico de maneira alguma cobrando e dizendo se está certo ou errado. Por quê? Porque, primeiro, o aluno percebe, ele vai fazer da sua maneira. E, para mim, é melhor que ele faça da sua maneira do que ele não fazer, né? Já é difícil um aluno chegar para fazer uma aula de dança. Bem difícil, né? Então, tem principalmente adultos, né? Os adultos, né?
tem muita dificuldade em chegar e gostar, né? Querer chegar lá na tua sala. Então eu deixo livre para que ele se sinta à vontade, né? Porque tem muito da questão também, assim, ó, do ambiente, né? A pessoa chegou num lugar estranho, tem que o professor ter essa sensibilidade, né? De deixar o aluno, eu vejo como uma coisa bem ancestral, assim, né? Que é de tu chegar num lugar e meio por instinto tu querer ir dominando aquele lugar, né? Então tu vai caminhar, tipo, tu viaja, vai a algum lugar que tu nunca foi. Eu, quando chego nesse lugar, eu vou aos poucos caminhando pela volta da onde eu estou instalada, sabe? E eu vejo que isso acontece muito com as aulas também, né? A pessoa chegou no meu espaço, ela não conhece as pessoas, não conhece o lugar. Eu tenho que dar esse tempo dela instalar-se e sentir-se segura, né? E aí toda a relação com o corpo também, porque na maioria das vezes é um corpo que não está acostumado com atividades artísticas, né? E aí há muito essa questão da repressão, aí tem que ir com muito cuidado, né? De não invadir esse aluno, né? Então eu deixo à vontade e não cobro o que é certo e o que é errado, porque para mim nem tem isso de certo e errado. Existe algo mais funcional, né? E que com o passar do tempo, eu digo por experiência, é algo que não termina, não tem fim o corpo humano. E mais, a maioria das pessoas, né, em relação a conhecimento do corpo, vive num estágio muito, muito, muito precário, né? O nosso corpo é capaz de coisas incríveis, assim. E aí que diziam, né, dizem, né, é que eu me distancio um pouco dessa questão, assim, porque para mim não faz mais sentido. Você precisa ter uma linha para dançar, né? Depois de certa idade já acabou, tipo as ginastas, né? Que na idade onde elas têm a amadurecer, né, e a pensar diferente sobre o que elas estavam fazendo, é o momento que elas estão tão lesionadas que acabam já abandonando, né, uma carreira que na verdade nem estaria recém começando. Então, o corpo vai mudando a cada dia, né? E essa mudança tem que ser sempre registrada e entendida. Aí a capacidade do nosso sistema todo corporal, nossa, é muito grande, é muito imensa, né? E às vezes as pessoas não... Aí entrando no campo da fisiologia, mesmo, né? Fisiologia do exercício, né? As pessoas não chegam a conhecer nada do seu corpo, quase nada, né? Aí entrando no âmbito das unidades motoras, né? A gente tem do nosso corpo, mais unidades motoras a gente recruta. Fazer conexão lá com essas unidades, né? Eu vou recrutando mais fibras. E aí, então, havendo uma modificação no meu esquema corporal, né? Se eu faço todos os dias a mesma coisa, né? Subo no ônibus, desço do ônibus, caminho até o meu escritório, subo a escada, subo no elevador, subo o elevador, chego lá, sento, vou no computador, vou para casa, deito, outro dia acordo, pego o ônibus, subo a escada, desço a escada. Se eu fizer sempre a mesma coisa, meu corpo se limita fisiologicamente, né? E quanto mais desafios eu dou para o meu corpo, maior o meu desenvolvimento neural, né? E isso é imensamente amplo. Então, por isso que eu digo, não tem fim, tipo, por experiência. Agora
que jamais eu ia imaginar de saber antes. Porque muitas vezes, os tutores que estão me ensinando sabem daquilo, entende? E eu descobri por eu insistir em praticar a mesma técnica. E me dispor a cada dia ter um olhar focado diferente para o mesmo exercício. E meus alunos, às vezes, em querer aprender algo, e eles não têm paciência por muito nessa questão da nossa cultura, né? De tudo imediato, tudo imediato, tudo imediato. E a dança não é assim. A dança é uma construção do conhecimento, formação, né? Então, essa regularidade, repetir a mesma coisa, ter a paciência de parar, conversar, entender, voltar de novo, sentir novamente, é sentir, né? Perceber. Para perceber, eu tenho que, se eu não internalizo isso, né, não há uma aprendizagem, eu apenas estou repetindo a dança, né, como a gente falou antes. Então, muita da nossa cultura, essa coisa do fazer rápido, querer aprender tudo rápido, já não fiz direito, não consegui, não sei fazer, já vou embora, já abandona. Isso existe muito. Isso na escola é uma coisa triste de se ver. Muito triste, porque é uma... É o dançando, né, Mário? É o sair dançando, né? É aquele sair dançando que daí faz a gente acessar o quê? A gente acaba nesse processo, né? Mobilizando um processo de cópia, né? E muitas vezes, claro, não vou generalizar, mas quando a gente fica pensando mais no produto, né? Como a gente pensa lá no produto final, né? Aquele corpo que é apto, mas não esse corpo processo, né? Sem dar esse tempo de maturação. Isso é o processo autoral, né? Para que tanto se eu pensar em termos de linguagem, que é eu me ambientar com essa linguagem, com esse dizer, com o meu dizer, né? Qual é o que eu quero falar, para quem eu quero falar, em que contexto, as relações que existem aí e como eu vou mobilizar esses discursos para que a minha mensagem seja dada, para que ela chegue, que estratégias eu vou usar, né? A gente vai deixando esse processo de lado para assumir, muitas vezes, um discurso que é esse discurso do outro, mas sem eu também entender muito bem qual é o meu discurso, né? Qual o que eu quero dizer, né? Aí a gente vai para um lado, talvez um aspecto de lidar mais naquele sentido que a gente estava falando antes, lá na primeira parte da live, da técnica como uma camisa de força, né? Quando, na verdade, esse olhar realmente... a técnica é um modo de conceber, né, também. Eu, por exemplo, sou apaixonada por somática, né? E estou me apaixonando cada vez mais pelo campo da somática, e tem gente que vai conceber isso como uma preparação, né? E há outras pessoas, assim como eu, que eu penso, eu já estou dançando, né? Quando eu chego no espaço, bom, eu posso considerar isso como, ok, eu estou adentrando nesse espaço, isso vai servir para minha dança, ou eu posso pensar, isso já é a dança, eu já estou dançando, já está acontecendo, né? Então, isso também, em relação à Bakhtin, é bem interessante, né? Porque tudo está comunicando, né? Tudo está parte desse discurso, né? E, Mário, que eu sugeri, então eu vi que tem uma questão aqui. Eu vou priorizar o que eu estou vendo aqui nessa ponta, porque, de qualquer maneira, quem não seguiu aqui com a gente, como eu disse, eu me comprometi a fazer um vídeo lá para responder as questões de ordem aqui do campo bakhtiniano, né? E o que tiver do campo da dança, mais propriamente, que a gente possa fazer, já fica o convite para uma terceira parte, né? E aí a gente
dar conta disso, mas vamos focar, estou pensando em focar nesse comentário que eu estou vendo aqui. Talvez até o Daniel não esteja mais aí, né? Porque a gente teve esse probleminha técnico do deslocamento das... Ele chegou a colocar uma questão bem no início. Eu vou pedir licença para dar uma olhada, para rodar aqui, porque senão eu não consigo me achar. Bem no começo. Só para eu achar o comentário. Aqui, acho que é aqui, ó. Quais contribuições, alguns conceitos bakhtinianos, corpo grotesco, corpo polifônico, alteridade e valoração, muita coisa, podem dar para o ensino da dança? Eu vou trazer um exemplo aqui, né, com base nesse comentário da pergunta do Daniel, mas obviamente tem muito mais a se dizer, né? Não vou dar conta de explanar aqui, mas acho que um exemplo que eu posso dar de uma contribuição é o que eu busco desenvolver na minha tese. Por exemplo, eu sou da área da dança do ventre, né? E teve um momento que eu, no meu percurso, né, de 2011 para cá, ali naquela época, principalmente do doutorado, eu tenho uma crise, né? Chega um momento que eu tenho assim tem um momento da técnica que a gente vai se sentindo num lugar assim, parece que a gente está engessado, né? Eu me sentia muito assim, e eu não queria, eu ficava, gente, mas por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu estou... a técnica, aquela lá do código, me gerava um desconforto, sabe? Eu sentia muita vontade de experimentar outras coisas. E aí a gente cai justamente naquela linha tênue do que pode, do que não pode e tudo mais. E aí eu me dei conta que eu estava pensando bakhtinianamente a dança, né? Já estava fazendo parte do meu modo de conceber aquela dança, ver aquela prática do ponto de vista da linguagem. Então eu questionava muito, tá, mas isso que está sendo colocado aqui, por que está sendo colocado? Qual é a mensagem? Qual é a intencionalidade? Como é que a gente vai abordar isso? O que está sendo dito? Né? Eu ficava pensando muito nessas questões. E aí, uma das coisas que me incomodava, e ainda incomoda, quando eu escuto, por exemplo, são quando eu ouço afirmações que são muito absolutas, né? As verdades absolutas, né? Então, por exemplo, no caso do ventre, acho que uma das coisas que houve bastante é uma tentativa de classificar o que é a dança do ventre, a origem da dança do ventre, muitas vezes se colocar ainda acessar aqueles discursos, isso é a essência, por exemplo, da dança do ventre, essa é a dança do ventre verdadeira ou pura, ou... Claro, eu não vou entrar nesse mérito aqui, isso é bem... dá uma outra live, né? Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como a gente começou a falar aqui, né, tem toda uma multiplicidade que a gente deve levar em consideração, né? Então, era o exemplo que eu comecei a dar, que eu acho que a gente cortou, foi na hora que rompeu ali a nossa live, era justamente isso. Lá na minha tese, eu falo danças do ventre, né? Justamente porque eu vou pegar, por exemplo, 4 amostras de danças, diferentes danças do ventre. Vou ficar lá com o meu exemplo em purga e garpão, né? Uma dança ritualística, ela vai mobilizar determinados códigos. Uma dança que se dá nos Emirados Árabes, ela vai se dar de diferentes modos, ela vai ter os seus mecanismos próprios de sobrevivência enquanto código, né? Enquanto sistema fixo. E uma dança que a gente vai dançar porque quer explorar o preciosismo
técnica, essa famosa limpeza dos movimentos, né? Como se ouve bastante, tem muitos cursos de dança do ventre voltados para isso. Então, são diferentes intencionalidades e são diferentes contextos, né? Então, no campo dos Emirados Árabes, é um contexto totalmente diferente se eu for dançar numa confraternização, né? Se tu, Mari, me chamar para dançar no DCDA, vai ser um determinado sistema, vai entrar em jogo ali outros códigos, diferentes daqueles se eu for dançar a dança do ventre no palco de um teatro, né? Então, falo isso para linkar justamente com o que o Daniel coloca aqui, né? É a questão das diferentes valorações, né? São diferentes vozes sociais aí que estão atuando juntas, elas estão coabitando. E aí, nesse processo, não existe a dança do ventre, a verdadeira, a pura, a que é a certa, a correta, né? Então, ver essa multiplicidade, essa heterogeneidade dos discursos, né? Que o Bakhtin vai falar, e tem tudo a ver com a polifonia, justamente, Bakhtin fala do diálogo, né? O diálogo são essas tensões, não é é o embate, né? Não é a gente fala do discurso frente a frente só, diálogo nesse sentido. São as tensões mesmo, né? De diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas que estão atuando, que estão coexistindo, e eu preciso me mobilizar a partir dessa configuração de relação, né? Eu sempre estou me relacionando. Uma coisa, ela só é uma coisa, né, em relação a outra, né? A gente pensa em danças, né? A gente vive muito isso, né? A nossa noção de baixo só é baixo em relação a um nível mais alto, né? Então, é sempre esses contrastes, essas dualidades, né? E aí, por dualidades, não necessariamente só dois, mas essa noção de heterogeneidade, né? Claro que isso dá para falar muito mais do que isso, né? Mas, assim, acho que já deu para dar para o Daniel, assim, e quem mais se interessa por essa questão, né? Depois me respondam se conseguir dar conta temporariamente aqui, mas volto a falar disso lá no canal também. Vamos ver quem ainda está aí. Letras. Laban e Bakhtin. Quero muito falar sobre isso. Vamos ver. Pergunta do Balboa. Podemos dizer que todo corpo é um corpo dançante? O que caracteriza uma dança para ser chamada assim? O que tu acha, Mari? Eu vou te deixar falar da tua perspectiva, do teu lugar de fala. Para mim, todo corpo é um corpo dançante, né? Como eu falei, a vida é uma dança, né? A dança surgiu, né, da questão espiritual, né? As tribos, né, se reuniam e faziam suas danças, né, para agradar os deuses, para solicitar coisas dos deuses, para agradecer,